Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para os palpites aí da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, sem enrolação, começando com Bragantino e Corinthians. Primeiro jogo, Bragantino e Corinthians. Corinthians ganhou o último jogo 2-0 em cima do Grêmio. E o Bragantino perdeu do Bahia 2-1. Corinthians 42 pontos, 10º lugar. Bragantino 14º, 36. 5 pontinhos só na frente do Vitória. Temos mais um candidato aí lutando para não cair, né? Mais um candidato a cair aí. O Bragantino aí nos últimos 5 jogos perdeu 4 dos 5 jogos aí, ganhou só uma. Nesse jogo aí, eu acho que vai perder mais uma, hein? Eu acho que dá Corinthians nesse jogo aí. Vou chutar ali 2-1 pro Corinthians lá no estádio do Bragantino. Corinthians está no sentido inverso do Bragantino. Dos últimos 5, ganhou 4 e perdeu uma. Bragantino perdeu 4 e ganhou uma, né? Segundo jogo ali, mais um jogo ali de times que estão lutando ali para sair de perto da zona de rebaixamento, né? Sair da zona de rebaixamento, que é Vitória e Internacional. Vitória com 31 pontos, primeiro na zona de rebaixamento, e o Inter com 36, mesmo número de pontos do Bragantino que a gente acabou de falar, 5 acima do Vitória. Então, um jogo chave aí pro Vitória, né? E pro Inter também. Vitória que perdeu o último jogo, 3-1 pro Cruzeiro, e o Internacional empatou em casa com o Atlético Mineiro, que é outro time que está ali lutando para não cair. Então, Vitória Internacional no Barradão, eu acho que vai dar Vitória. Vou chutar lá 1-0 pro Vitória no Barradão. Próximo jogo, mais um jogo ali de zona de rebaixamento. O Sport, virtual rebaixado aí, né? Já com o pé na cova ali. E o Juventude que continua lutando e tentando escapar aí do rebaixamento. Juventude 26 pontos, tá longinho, né? 26, 4, 5, 7 pontos do Juventude atrás do Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento ali. 5 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Já o Sport e Lanterna lá com 17 pontos, eu acho que pode cair nessa rodada aí já, né? Se não me engano, ainda não caiu, mas eu acho que nessa rodada já matematicamente pode cair. Então, Sport e Juventude, Ilha do Retiro, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Eu vou chutar 1-1. Sport e Juventude. Próximo jogo, Botafogo e Vasco. Botafogo lá 48 pontos em sexto. Vasco ainda continua, mesmo perdeu o último jogo, mas continua ali longe da zona de rebaixamento com 42 pontos, né? Tá longe, tá longe. Tá 11 pontos na frente da zona de rebaixamento. Botafogo e Vasco é um clássico lá no Rio de Janeiro, né? Eu acho que Newton Santos, acho que vai dar um empate esse jogo aí. Está 2-2. Nos últimos jogos dos dois, o Botafogo empatou com o Mirassol e o Vasco perdeu para o São Paulo em São Januário. 2-0 para o São Paulo. Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro também lutando para não cair ali, né? Para fugir da zona de rebaixamento. 37 pontos, 6 pontos na frente do Vitória. E o Bahia tá lá em cima, do outro lado da tabela, brigando para entrar no G4. 52 pontos, 4 pontos atrás do Mirassol. Bahia no último jogo ganhou do Bragantino 2-1 e o Atlético Mineiro empatou com o Inter lá no Beira-Rio, né? Nesse jogo aí, Atlético Mineiro e Bahia, acho que dá Bahia. Vou estar lá 2-1 pro Bahia na Arena MRV. Próximo jogo, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio, como é que tá o Grêmio? O Grêmio deu uma escapada ali, tá mais tranquilo. 39 pontos, né? No último jogo, o Grêmio perdeu pro Corinthians, mas ainda assim tem uma gordurinha ali para queimar. Tá com 8 pontos ali na frente do Vitória, então tá tranquilo aí. Mas tem que ficar esperto, não dá para vacilar. Já o Cruzeiro tá lá em cima, ainda tem uma luta ali para ser campeão, mas eu acho que é meio difícil. No último jogo ganhou de 3-1 no Vitória e o Grêmio perdeu para o Corinthians no último jogo 2-0. Esse jogo aí, Arena do Grêmio, Grêmio e Cruzeiro,
Eu acho que dá, vou chutar Cruzeiro aí, 1-0 pro Cruzeiro lá na Arena do Grêmio. É isso aí. São Paulo e Flamengo. São Paulo ganhou do Vasco o último jogo. O Flamengo goleou o Sport, né? 3-0 em cima do Sport. Flamengo ali em segundo. E o São Paulo em oitavo, 44 pontos ali, brigando para ficar na Libertadores. São Paulo e Flamengo, Vila Belmiro? Por que o jogo é na Vila Belmiro de São Paulo? Alguém sabe dizer aí? De qualquer forma, na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo, acho que dá Flamengo, né? Vou chutar lá 2-1 pro Flamengo em cima do São Paulo. Próximo jogo, Fluminense e Mirassol. Mirassol empatou, Fluminense perdeu pro Ceará no Castelão. E Mirassol empatou em casa, Mirassol continua em quarto. E o Fluminense está em sétimo ali. Perdeu só uma posição, né? Então, nesse jogo aí, Fluminense e Mirassol, eu acho que vai dar empate. Vou chutar lá 1-1, Fluminense e Mirassol. Agora um clássico do Ceará, Ceará e Fortaleza no Castelão, mando do Ceará. Também não sei como que é o jogo lá, se é nesses clássicos no Castelão é 50-50 ou é dividido a maior parte para a torcida do mandante. Quem souber, se alguém estiver vendo, comenta aí, né? Ceará e Fortaleza, vamos ver o que deu nos últimos jogos aí. O Ceará ganhou de 2-0 do Fluminense, excelente resultado, né? Ceará que também estava meio ameaçado ali, agora deu uma escapada boa. Já o Fortaleza empatou com o concorrente direto ali, que era o Santos, né? Perdeu a chance de dar uma subida ali, mas mesmo assim também não deixou o Santos escapar muito ali, ó. 28 tá 5 pontos atrás do Santos. Ceará e Fortaleza, clássico é clássico, né? O Ceará tá um pouquinho melhor, mas clássico é clássico. Eu acho que vai dar um empate também esse jogo aí. Vou estar 2-2 Ceará e Fortaleza. E o último jogo, mais um clássico, né? Um muito bem lá em cima e o outro pior, né? Muito ruim lá embaixo. Palmeiras e Santos. Palmeiras voltou para a liderança do campeonato, né? Ganhou o último jogo lá em Caxias do Juventude 2-0. E o Santos empatou, né? Conseguiu empatar com o Fortaleza em casa ali, né? Em casa a preferência, né? O favoritismo era do Santos. Mas nesse jogo aí, Palmeiras e Santos, eu acho que dá Palmeiras. Deixa eu ver que dia que é o jogo lá na Vila Belmiro. Palmeiras e Santos. Ah, pode ser por isso então, né? Porque tem jogo do São Paulo no mesmo horário, ó. Deve ser por isso que o jogo lá do São Paulo é na Vila Belmiro e o jogo do Palmeiras é em São Paulo, no Allianz Parque. Talvez seja isso que vai mandar lá em Santos daí, né? Pode ser. Mas nesse jogo ali, Palmeiras e Santos, eu acho que dá Palmeiras aí, né? Vou chutar 3-1 pro Palmeiras em cima do Santos. Vamos ver o que eu errei, que eu acertei na última rodada, então, né? 31ª rodada. Começando lá, Santos e Fortaleza, falei que ia empatar 1-1, deu 1-1 mesmo, acertei. Depois falei que o Cruzeiro ia ganhar do Vitória por 2-0, ganhou, mas foi 3-1, acertei parcialmente. Mirassol e Botafogo, falei que Mirassol ia ganhar, empatou, errei. Flamengo Sport, falei 4-1 pro Flamengo, deu 3-0, acertei a quantidade de gols ali, né, de diferença, mas não o placar, acertei parcialmente. Falei que o Corinthians ia ganhar do Grêmio, falei 2-1, deu 2-0, né, acertei parcialmente. Falei que o Bahia ia ganhar do Bragantino, nesse caso falei 2-0, deu 2-1, acertei também parcialmente. Ceará e Fluminense, falei que ia empatar, 2-2, deu 2-0 pro Ceará. Errei, né? Inter e Atlético Mineiro, falei que ia dar 1-0 pro Inter, deu 0-0, errei. E acertei Juventude e Palmeiras, falei que ia dar 2-0 pro Palmeiras, deu 2-0 pro Palmeiras. E o último jogo, falei que o Vasco ia ganhar 2-1, o Vasco perdeu de 2-0 pro São Paulo. Então é isso, galera. Comentem aí os placares aí, os palpites dos próximos jogos e comentem também quem vocês acham que vai ser campeão, se é Palmeiras, Flamengo, ou se o Cruzeiro ainda chega e quem vai cair para a segunda divisão ali, se cai os 4 ali que estão ali ou se cai o Santos ou o Inter ou o Bragantino ou o Atlético Mineiro ou alguém desses daí. Então comentem aí e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.